Bom, tudo bem? Agora nós vamos começar a última aula sobre industrialização brasileira, beleza? Chamada então, na sequência de aula 7, o título Desconcentração Industrial. Galera, para quem estiver assistindo essa aula aqui, se puder anotar tudo que tiver nessa aula, anota, porque é uma das matérias que mais cai nos vestibulares. Todo aquele histórico de industrialização cai, beleza? Só que essa aula de agora, pessoal, é todo ano o Enem, isso daqui. Beleza? Desconcentração industrial. Bom, vamos pensar aqui num breve histórico de um processo que a gente chama de aqui, beleza? Que a gente chama de histórico de aglomeração da economia, ou como está no título lá dentro da caixinha, economia de aglomeração ou economia de massa. A gente viu essa expressão quando estudamos o governo Getúlio Vargas e ele começou a industrializar o Brasil pela região sudeste. E essa industrialização na região sudeste deu-se o nome de industrialização de aglomeração ou de massa, ou economia de aglomeração ou de massa, que é a concentração, a aglomeração na região sudeste. Isso fica muito claro durante o governo Vargas, depois durante o governo JK e depois durante os governos militares. Esse gráfico aqui embaixo, aqui, ó, ele vai representar isso para a gente, que é a participação das regiões no PIB do Brasil. Dá uma analisada no gráfico aqui comigo. Repara que lá em 1950, a região sudeste, que é o azul mais claro, ela representava em torno de 65% do PIB brasileiro, só o sudeste. Sendo que o norte e o centro-oeste não representavam quase nada, o nordeste e o sul do Brasil roxo. Então tinha norte e centro-oeste praticamente nada, eram regiões de vazio demográfico no Brasil e vazio econômico. Só foram ser ocupadas economicamente, do ponto de vista de participação do PIB, só depois da década de 70. Então, na década de 50, Sudeste. Década de 60, mantém mais ou menos o padrão, o Sudeste cai um pouquinho, porque o Sul cresce um pouco. Então, tem um pouquinho de divisão aqui, mas mesmo assim o Sudeste concentrador com um pouco mais de 60%. Na década de 70, volta a crescer a região Sudeste, chegando a quase 70% da participação do PIB. Então, historicamente falando, região Sudeste, região concentradora das atividades econômicas, beleza? Chamada então de economia de aglomeração. E aí, quais são as características dessa tal economia de aglomeração? Primeiro, centralização dos investimentos e do capital. Quando a gente fala em investimento, estamos pensando em capital produtivo, investimento em indústria, em hidrelétrica, em rodovias, em infraestrutura. Centraliza na região sudeste. A gente viu isso especialmente no governo JK. E os militares mantêm. Segundo, centralização do capital. A maior parte do dinheiro no Brasil estava concentrada na região sudeste, a maior parte da riqueza estava concentrada aqui, está ainda, mas aqui a concentração era muito grande. Segunda característica dessa economia de aglomeração, o Sudeste tinha a melhor infraestrutura de energia, transporte e comunicação, em função dessa concentração de investimentos. Isso favorece a atração ainda mais das indústrias e da população. Por isso, a melhor infraestrutura em função dos investimentos gera atração demográfica, migração para as áreas urbanas, especialmente São Paulo e Rio, principalmente dos nordestinos, tá, galera? Chamados nessa época de retirantes. Eles se retiravam do Nordeste, região de déficit econômico, o gráfico mostrou isso para a gente, e migravam para o Sudeste, especialmente São Paulo e Rio, buscando uma maior possibilidade de vida econômica, social e etc. Tanto é que a região metropolitana de São Paulo, praticamente metade dos seus 20 e poucos milhões de habitantes são de nordestinos ou descendentes de nordestinos, para ter uma ideia da capacidade de atração, do polo de atração que São Paulo se torna a partir da década de 50 em função desses investimentos. E terceiro, vai ter um inchaço urbano, um crescimento urbano acima do normal, chamado de macrocefalia urbana, nome dado pelo glorioso Milton Santos, um dos maiores geógrafos da história da humanidade, brasileiro, baiano. Macrocefalia urbana, que é o crescimento exagerado das cidades. Quando, em função desse crescimento exagerado das cidades, essa melhor infraestrutura de transporte, energia, comunicação, chega um determinado momento em que ela não consegue suportar o nível de crescimento da cidade. Ou seja, o crescimento da cidade, principalmente demográfico, ele supera a capacidade dessa infraestrutura fornecer um mínimo de condição de vida para a população.
Isso é o que a gente chama de macrocefalia, quando a área urbana cresce demais e a infraestrutura não consegue acompanhar esse crescimento. Então, apesar de melhor infraestrutura, isso não necessariamente acompanha a centralidade econômica da região sudeste, essa tal economia de aglomeração ou economia de massa. E aí a gente começa a perceber aqui no gráfico que, a partir da década de 1980, essa centralidade da região sudeste aponta para um leve declínio. Repara que outras regiões começam a crescer, isso não é uma questão de prova linda. Repara aqui, ó, que as regiões norte e nordeste começam a crescer. Volta a frase. Centro-oeste e nordeste começam a crescer. A região norte tem um leve crescimento também, mas a região que mais se destaca nesse intervalo todo aqui é a região centro-oeste, que apresenta o maior crescimento econômico, assim como as outras regiões, mas a centro-oeste apresenta maior crescimento, em função da agropecuária que migra para essa região na década de 70. E aí não quer dizer que o Sudeste vai perder a economia. Em termos absolutos, em termos de quantidade de dinheiro, o Sudeste continua sendo o mais importante de todos, e ele hoje até contribui, em total, muito mais do que contribuía em 1950. Só que em termos relativos, outras regiões passam a participar um pouco mais do PIB brasileiro. Hoje o Sudeste representa em torno de 48% a 50% do PIB nacional. Ele já chegou a participar com quase 70%. Cair para 48%, 50% do PIB significa que hoje ele tem rivais econômicos, apesar de ser ainda centralizado, principalmente o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste. Volta a frase, Centro-Oeste, Nordeste e Sul. Beleza? Centro-Oeste, Nordeste, Sul. O Norte ainda está bem atrás economicamente, que é a barrinha vermelha. Bom, então esse modelo de crescimento centralizado, aglomerado ou de massa, ele acaba gerando um processo que nós chamamos, deixa eu sair da frente aqui, um processo chamado na geografia, um processo chamado na geografia de saturação do espaço urbano. Ai, Bruno, o que é a tal saturação do espaço urbano? Quando as cidades são incapazes de absorver, tanto geograficamente quanto economicamente, geograficamente é em área, tá? Não cabe todo mundo, quanto economicamente, os quantitativos populacionais que lhes são creditados, ou seja, a cidade não consegue absorver todo mundo que chega nela, o que proporciona o surgimento das favelas, cortiços, habitações precárias e irregulares, além de outros sintomas sociais como falta de mobilidade, transportes públicos inaptos, falta de saneamento, falta de água tratada e por aí vai. É quando a gente tem a precarização da área urbana. Isso é resultado da macrocefalia, crescimento exagerado e centralizado, e falta de investimento nesses fatores: habitação, transporte, saneamento. E geração de emprego com a questão econômica, que chega um momento que a geração de emprego não consegue suportar toda essa população. Além disso tudo, tem um fator que é o custo de vida tende a aumentar. Imagina um espaço que tem, entre aspas, mais gente do que cabe nele. O que tende a acontecer com o valor da terra? É muita especulação imobiliária, é muita procura para pouca oferta. O custo de vida tende a aumentar. É o que acontece, por exemplo, com São Paulo e Rio de Janeiro. O valor da terra sobe, a população mais pobre é jogada para a periferia, onde o valor da terra é menos alto um pouco, e é nessa periferia que acontece a favelização pela falta de infraestrutura. Então, isso é uma característica muito marcante da urbanização dos países de industrialização tardia, ou países cuja industrialização foi extremamente centralizada. E aí, eu coloquei aqui duas reportagens. Aquela primeira ali é um fragmento da Agência Brasil, órgão de imprensa oficial do governo brasileiro, que é um fragmento de uma reportagem que fala o seguinte: a véspera do feriado a véspera do feriado prolongado de Tiradentes faz a cidade de São Paulo registrar hoje, que foi dia 20 de 2016, o recorde de congestionamento do ano. Por volta das 18 horas, segundo a Companhia de Energia de Tráfego, a CET, a cidade registrou 317 quilômetros de congestionamento. A média para o horário é de 80 a 126 quilômetros de lentidão. E aí, essa lentidão do trânsito, ela acaba afetando diretamente o emocional das pessoas, que demoram muito tempo para ir e vir, o que impacta diretamente na economia. A circulação de pessoas fica limitada, consequentemente, a circulação de mercadorias fica impactada.
Com isso foi feita uma pesquisa, que é essa reportagem aqui de baixo, que é do G1, que fala o seguinte: Brasil perde 267 bilhões de reais por ano com congestionamento. Reportagem pesquisa de 2019. Então, o Brasil perde 267 bilhões por ano em congestionamentos. Mais de 9 milhões de brasileiros demoram mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Região metropolitana do Rio tem o maior tempo médio de deslocamento do país. Então, imagine que a pessoa demora 1 hora ou mais para chegar no trabalho e depois para voltar para casa demora esse tempo ou mais. Imagina o nível de estresse e de descontentamento que essa pessoa vai ter no trabalho. É comprovado que tem queda de produtividade com essa situação de trânsito, dificuldade de mobilidade, de pessoas que diminuem sua produtividade e de mercadorias que diminuem a circulação. Em São Paulo, por exemplo, caminhões só podem circular na cidade durante a madrugada. Isso afeta diretamente o comércio e a produção industrial. Pensa comigo. As indústrias elas vão querer se manter nesse tipo de ambiente extremamente saturado, ou elas vão buscar sair desse tipo de ambiente. Claro que ao longo da história, essa centralidade econômica ela acaba virando a desconcentração econômica, que a gente identifica, por exemplo, já na década de 70, com algumas tentativas do governo em fazer esse modelo de desconcentração. Lá nos anos 70, o governo criou 2 órgãos, são esses que estão aqui, ó. SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Época dos militares, o objetivo era levar a economia e ocupar essas regiões. Tanto é que a gente pode reparar que a década de 70 é que o Sudeste é mais concentrado. Depois vai desconcentrando com o Nordeste e o Centro-Oeste começando a crescer com o papel do Sudão, que apesar de ser a Amazônia, acabou atuando no Centro-Oeste também. Incentivos fiscais, doação de propriedades rurais, esses órgãos, eles acabaram ajudando muito essas regiões a começarem a crescer. Começarem, porque a gente pode falar de desconcentração de fato, da fuga desses grandes centros urbanos, só a partir da década de 90. Não começa na década de 90, mas se intensifica. E aí a intensificação da desconcentração. Que desconcentração é essa? O desenvolvimento técnico-científico, a informática e a comunicação ajudam a essa desconcentração. A indústria não precisa mais estar tão perto do mercado consumidor, tão perto da centralidade. A informática e a comunicação ela favorece que as indústrias se descentralizem. Então, São Paulo continua centralizando o dinheiro, os escritórios da presidência e da administração, porém as produções são levadas para outras cidades. E isso a comunicação favorece, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. O escritório fica num lugar e os trabalhadores ficam em outro. Entenderam a ideia? Mudanças constitucionais de 88 também favorecem a desconcentração, quando cada município e cada estado passa a ter autonomia para determinar impostos, por exemplo. Começa a criar o que a gente chama de guerra dos lugares ou guerra fiscal. Betim, Minas Gerais, quer dar isenção de impostos para a Fiat. Só que aí Salvador também vai dar isenção de impostos. Eles têm liberdade para brigar entre si. Quem der maior vantagem para a indústria acaba conseguindo atrair esse segmento. Então começa a existir uma guerra no Brasil para ver quem vai dar mais isenção de imposto. Quem sai ganhando são as grandes indústrias que acabam usufruindo desse modelo. E aí alguns municípios conseguem atrair indústrias para eles, isentando imposto, dando benefícios, construindo estradas, doando terrenos e por aí vai. Então as indústrias que já queriam sair de São Paulo e Rio, aí elas têm um motivo a mais para poder sair. Terceiro fator da desconcentração, melhorias na infraestrutura de transporte em várias regiões. O Nordeste melhorou muito nos últimos anos, tem crescido a indústria. Centro-Oeste melhorou muito e nos últimos anos tem crescido a indústria, porque o transporte é fundamental para fazer a riqueza circular. Melhor qualidade de vida em cidades menores, o que gera maior produtividade, diferente de São Paulo e Rio, que tem perda de economia em função do trânsito e engarrafamento. Nas cidades menores, o cara vai trabalhar de bicicleta, o cara vai trabalhar a pé, ele demora 15 minutos para chegar no trabalho. A produtividade tende a aumentar. E nessas cidades do interior, os sindicatos são mais fracos. São cidades que nunca tiveram indústrias, então o sindicato ainda não se formou. Resultado, as indústrias conseguem pagar menos para esses trabalhadores, até 30% menos. Então imagina você chegar numa cidade que tem transporte, tem comunicação, tem energia. Te dá isenção de impostos, o trabalhador tem maior qualidade de vida, ele produz mais e você ainda consegue pagar menos para ele. O que a indústria vai ficar fazendo em São Paulo e no Rio de Janeiro? É um dos principais motivos, esse conjunto aqui, para
intensificação da desconcentração industrial a partir da década de 90. Galera, toma nota disso aqui, tá? A desconcentração industrial ela vem da concentração, que satura, que força a desconcentração. E essa desconcentração é estimulada, além da saturação dos espaços urbanos, por todos esses fatores aqui embaixo. Toma nota porque isso cai nos vestibulares. Combinado? E esse modelo de desconcentração, ele é exemplificado por esse conjunto que eu coloquei aqui nesse slide. Naquele mapa lá do lado, naquele, naquele mapa aqui, ó, esse mapa que está aqui, a gente tem a formação do território brasileiro em 1940. Repara que o que está de vermelho significa Distrito Federal, que é o Rio de Janeiro, e o que está de roxinho, com duas bolinhas assim, ó, mais roxas, representa um centro econômico. A gente vivia ainda uma centralidade muito grande do café, no interior de São Paulo, e a capital era o Rio de Janeiro. Resultado, a centralidade veio toda para São Paulo e Rio de Janeiro. Repara a setinha rosa, que representa o fluxo migratório. Todo mundo está vindo para São Paulo e Rio de Janeiro, saturando esses espaços. Quando chega na década de 90, o mapa do lado, repara que a gente tem a centralidade econômica de São Paulo, tem a centralidade do Rio de Janeiro, mas dá uma olhada na setinha rosa. O que está acontecendo com essa setinha? Nós temos já um fluxo migratório que já sai de São Paulo e do Rio de Janeiro, que é um fluxo migratório também na região Nordeste. E as fronteiras pioneiras de progressão da economia estão lá na região Norte. Aquele roxo, marrom indo em direção à região Norte. Então demonstra para a gente que outras cidades crescem em outras regiões também. O que fica evidente nesse mapa aqui de baixo. Repara esse mapa, que eu acho muito bonitinho, muito bem feito. Repara esse mapa, que a parte tracejadinha, lá São Paulo, Rio e Belo Horizonte, são as áreas de expansão industrial da década de 80 até hoje. São essas áreas tracejadas. Repara que a área de maior industrialização é a área amarelinha maior. E repara as novas áreas industriais nacionais com as setinhas. Olha o que está acontecendo. Então a gente tem uma centralidade, Rio, Minas e São Paulo, uma área de industrialização maior nesse amarelo todo, litoral do Nordeste, centro-sul do Brasil e Manaus, lá no Amazonas. Só que repara as novas áreas industriais. As setinhas estão saindo do Sudeste e indo para novas regiões, representando a desconcentração industrial, que fica muito nítida nesse gráfico que está aqui, ó. Esse gráfico aqui do lado, que é a desconcentração industrial. É a participação das regiões em 1996 e depois em 2013. O Norte, em 96, 2,3 sobe para 3. O Nordeste, 9,2 para 13,5. Olha o Sudeste, cai de quase 61% para 47%. É uma queda muito grande, enquanto o Sul cresce e o Centro-Oeste também cresce. Então, repara que todas as regiões cresceram. Pouco ou muito, mas todas cresceram. Enquanto a região Sudeste, ela só caiu. É em função dessa desconcentração e dessa desconcentração. A formação de novos polos econômicos em função daqueles fatores que eu disse anteriormente. E aí, esses últimos dois mapas vão também demonstrar isso para a gente, que é a participação da indústria no valor da transformação industrial. Ou seja, o tanto que a indústria contribui para o PIB em cada região dessa daqui no cenário nacional. Repara que todas têm crescimento. O Norte cresceu, o Nordeste cresceu, Centro-Oeste bastante, Sul também. Qual foi a única região que caiu na produção industrial, no valor de transformação industrial? A região Sudeste, de 62 para 58. O que isso quer dizer? Que o Sudeste tem perdido indústria para outras regiões, especialmente Nordeste, Centro-Oeste e Sul. O Norte tem crescido, porém não tanto, assim como o Nordeste. Agora, além de São Paulo perder indústria para outras regiões, São Paulo tem perdido indústria para o seu interior. Isso quem vai fazer FUVEST, Unicamp, fica atento. Olha o interior de São Paulo ali, ó. As setinhas azuis são os grandes eixos de industrialização e de crescimento econômico de São Paulo. Repara que tem São Paulo a centralidade, são as grandes rodovias, as setinhas. Tem a Presidente Dutra, Castelo Branco, Anchieta Imigrantes e Bandeirantes. E essas grandes rodovias acabam sendo a válvula de escape para essas indústrias se localizarem no interior. Então, além da industrialização da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo perder para outras regiões do Brasil, a cidade de São Paulo perde também para o interior do estado, que vem crescendo muito economicamente, é hoje uma das regiões mais ricas do Brasil. Isso tudo mostra
historicamente e geograficamente, a desconcentração industrial. Toma nota. Valeu, galera.